É isso aí, pessoal. É o Planista C4D mais uma vez aqui no YouTube, fazendo mais um vídeo aí, tentando aí, melhorar aqui a explicação sobre refração da abóbora celeste, e por que a importância de todo terraplanista saber disso. Também os globistas, né? Mas é difícil os globistas assumir que a verdade, né, é que o meio menos denso é próximo à superfície. Eles consideram, né, a ciência considera que próximo à superfície é tão quente que às vezes, né, tem momento que pode ser considerado como um vácuo, tá? Mas os globistas costumam dizer que o meio mais denso é embaixo e eles colocam o observador às vezes no vácuo, mas só que considerando que a parte de baixo é mais denso. E isso é uma falácia, isso é uma covardia, e isso para não dizer palavras feias, né? Isso é dissonância cognitiva, tá, pessoal? Porque ele sabe muito bem que a temperatura sendo maior embaixo, devemos considerar um gradiente de temperatura, onde em cima vai ser mais frio e baixo vai ser mais quente. Eles vão dizer que em cima o ar é rarefeito, então não vai ser mais denso. Mas isso é uma falácia, tá, pessoal? Simplesmente por causa da temperatura, ou seja, o ar mais quente é embaixo, simplesmente porque a radiação do Sol, ela atingindo a superfície, ela vai agitar as moléculas, fazendo uma maior agitação de baixo para cima, certo? Não tem como errar isso aí. Agora, vou mostrar para vocês um outro detalhe interessante, pessoal, que é a quantidade de partículas próximo do observador, tá? Aqui você já vê as estrelinhas, né, que eu coloquei aqui. Quando elas estão próximo do observador, elas estão mais afastadas. Quando elas estão longe do observador, elas estão mais agrupadas. Por quê? Porque é a perspectiva, né, pessoal? Perspectivamente elas estão mais agrupadas, então isso forma como se fosse uma barreira. Ó, um outro exemplo aqui, ó. O que é esse preto aqui? São as partículas, pessoal. Por que esse preto não está próximo do observador aqui? O observador está aqui, tá? Tá aqui. Lá em cima também tem partículas, né? Tá. Por que não está preto? Porque próximo do observador não se percebe essas partículas, mas longe você vai perceber elas. Por quê? Porque elas vão estar como se estivessem mais agrupadas, vão estar na sua frente. Isso vai causar uma barreira, né? Como se disse, uma barreira. E essa barreira vai dificultar a visão do observador, não só por causa da refração, mas por causa da quantidade de partículas. Qual que vai ser o papel da refração aqui? O papel da refração vai ser o seguinte: vai ser simplesmente o gradiente de temperatura. O gradiente de temperatura vai fazer com que o meio mais denso seja em cima, não só por causa da quantidade de partícula. Se considerar a quantidade de partícula, ainda o meio mais denso vai ser acima do observador. Ou seja, se o observador estiver olhando para a linha do horizonte, vai ter mais partículas para cima ou para baixo? O que vocês acham, hein? Se o observador está olhando para a linha do horizonte, ó, essa aqui é a reta que ele está olhando. Qual vai ser a maior quantidade de partículas, para cima ou para baixo? Eu digo de aglomeração, né, de partículas. Obviamente que vai ser para cima. Se você desconsiderar a quantidade de partículas que está acima do observador, você está sendo desonesto. Você vai ter que considerar, né, que acima do observador existem mais partículas, né? Olha lá. Vou dar uma voltinha para você ver. Olha lá. Próximo do observador há menos partículas. Em cima do observador há mais partículas. Por isso que está mais preto, tá? Exatamente isso que é o motivo, né? De você, olha lá, se eu afastar, vai ficar preto. Por quê? Porque é a quantidade de partículas, né, que está longe. Próximo você não vê essa quantidade de partículas, você vê tudo cinza, né? No caso desse programa aqui. Longe você vê tudo preto, que é a quantidade de partículas que está obstruindo a visão do observador. Então um barco ele vai ter mais dificuldade de ser visto, né, por causa dessa quantidade de partículas. E o outro detalhe vai ser o que? A refração, né? Se você tiver no meio menos denso, todo o alvo que estiver acima da linha do horizonte, ele vai abaixar, né, perspectivamente, tá? Por quê? Porque abaixo dos olhos do observador é menos denso e acima dos olhos do observador é mais denso, porque a temperatura vai caindo, tá? Eles vão tentar fugir desse argumento, né? Mas nós terraplanistas, pelo menos nós que acreditamos na lei de Snell, que sabemos que se ela é uma lei, então não tem como correr, não tem para onde fugir. Eles vão ter que considerar que acima dos olhos do observador é o meio mais denso, não tem para onde correr. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui?
explicando mais uma vez sobre o gradiente, para ficar bem claro, porque isso vai ser o pulo do gato para entender, né, o porquê que os astros eles os astros aparentes estão abaixo dos astros real. Isso contraria a teoria do globinho, tá? Então eu vou fazer mais uma demonstração aqui e já volto. Bom, pessoal, é isso aí. Então vamos dando continuidade aqui. Por que que eu dei uma ênfase naquelas imagens, né, do gradiente, temperatura, da questão da quantidade de partículas longe do observador? Por que eu dei essa ênfase? Porque é o seguinte: se você considerar, né, que na frente do observador há mais partículas, você deverá criar, né, um meio mais denso acima do observador, ou seja, o meio mais denso estará acima do observador até chegar na linha do horizonte, tá? E quanto mais longe, maior será o índice, tá? E aqui eu fiz um exemplo, tá? A 40 km de distância, o observador estando aqui na praia, olhando para um barquinho a 40 km, eu coloquei um índice aqui, tá, de refração, para ver o que aconteceria, né, se a gente considerar esses fatores. Então isso vai ser, né, vai dar um resultado bem interessante, pessoal. Quer ver eu fazer uma renderação aqui? Você vai perceber que o barco ele vai abaixar, tá? Por que que ele vai abaixar? Porque é o índice de refração, né, da quantidade de partículas, e também a quantidade de partículas mais frias que estão acima dos olhos do observador. Ou seja, se o índice for maior, né, obviamente que sim, né, vai ter que ser maior. Se você não pode desconsiderar isso. Você considerando que da linha do horizonte para cima, né, além de ter mais partículas para o observador, vai ser mais frias, né, elas vão estar mais agrupadas ainda. Você vai ter que considerar que o meio está acima, né, o meio mais denso está acima do observador. O efeito disso, pessoal, vai abaixar, né, o objeto, qualquer objeto além da linha do horizonte, tá? Se você cortar esse efeito, né, se você cortar esse efeito da refração, você vai conseguir ver o barco, né? Por que ele está meio apagado aqui? São aquelas quantidades de partículas, né? Eu vou tirar aqui, por exemplo, o efeito da atmosfera aqui, ó, que a gente vai observar aquele barquinho lá, tá? Normalmente a câmera aqui está com zoom, tá? Por isso que está meio distorcida essas partes aqui. Eu vou ativar agora só a refração, não vou ativar aquelas partículas da atmosfera, vou ativar só a refração para vocês entenderem, né, como é que funciona. Tá vendo, ó? O barquinho abaixou. Por que que ele abaixou? Simples, porque em cima o meio é mais denso. Agora eu vou trocar a posição do observador. Eu vou colocar o observador lá do barquinho, tá? Agora estou no barquinho e o observador que estava na praia está ali. Vou desativar a abóbada, né, que está acima que está na frente do observador da praia, e vou ativar a abóbada que está junto com o observador no barquinho. Agora estamos olhando para o Rio de Janeiro. Você percebe que ele está um pouco mais baixo, né, que o normal, simplesmente por causa da refração, tá? Se o observador for mais longe, vai chegar um momento que ele não vai conseguir ver. Por quê? Porque o índice de refração vai ser cada vez maior, vai ter cada vez mais quantidade de partículas na frente do observador, tá? Quanto maior a quantidade de partícula, vai ser maior o índice. Não somente isso, mas por causa que acima dos olhos do observador o meio é mais denso e mais, vamos dizer assim, uma temperatura menor, mais fria, né? Sendo que o meio mais frio, as partículas estão mais agrupadas, fazendo com que o meio seja mais denso. Essa é, né, na verdade, a verdade. Essa até rimou. Essa, na verdade, é a verdade que querem ocultar, né, de nós. Alguns terraplanistas ainda não entenderam isso, tá? Então eu estou reforçando aqui a ideia, né, da refração atmosférica, né, baseando-se nas interação das partículas, né, sendo maior na superfície, tá? Começando de baixo para cima,
considerando então que se há uma agitação maior das partículas de baixo para cima, obviamente que em cima, né, vai ser mais denso. Se você colocar um meio mais denso em cima do observador, qualquer experimento vai abaixar qualquer objeto, tá? Qualquer objeto que estiver distante, a tendência desse objeto é abaixar, tá? Abaixar na linha do horizonte. Ou seja, quando você viu aquele barquinho, né? Vou colocar no barquinho de novo aqui para vocês entenderem, só para finalizar então, que é só para esse vídeo foi só para reforçar a questão da refração, para alguns terraplanistas entenderem também, né, como funciona. Ou seja, quando você vê o barquinho cortado no meio, como o Mula gosta de mostrar, né, mas nunca fala para nós a distância do barquinho, né, mas ele gosta de mostrar. Então vou refutar o argumento dele, né, que ele fala que o barquinho abaixou por causa, né, da curvatura da Terra, mas não, ele pode muito bem ter abaixado porque acima do observador há um meio mais denso, ou seja, acima dos olhos do observador já começa cair a temperatura, né? Ah, mas cai muito pouco. Não importa se cai muito pouco. Esse muito pouco lá na frente vai ser muito. Vai ser uma quantidade muito grande, como eu já mostrei aí, né? Se mais para frente, né? Se perspectivamente lá na frente as partículas estão mais agrupadas, então mesmo que seja aqui próximo do observador a temperatura caia pouco, lá na frente vai ser muito, porque perspectivamente vai ter muitas partículas na frente do observador. Ou seja, você tem que criar um meio mais denso acima do observador. Se você não criar um meio mais denso acima do observador, você está sendo um negacionista e não os terraplanistas, tá? Rimou de novo. Tá ok? Então isso refuta o argumento do Muloid, tá? Que gosta de mostrar os barquinhos cortados no meio, mas não fala a distância que tá os barquinhos. Planista C4D, por que você insiste tanto na distância do barquinho, planista? Com que se importa isso? Se nós estamos vendo o barquinho cortado no meio, significa que a Terra é um globo? Não, eu acabei de mostrar que se você considerar o meio mais denso em cima, que é o correto, você vai ver o barquinho cortado no meio. Agora o detalhe de você saber a distância, né, do barquinho, porque isso também pode refutar a ideia, né, da Terra ser um globo, porque os experimentos dos Dakles e do Bruno Alves e entre outros aí fizeram experimentos que barcos, né, além de 40 quilômetros, tá, deu para ver inteiro. Alguns barcos, né, deu para ver inteiro, né, um barquinho pequeno, né, os Dakles fizeram esse experimento. Outras vezes não, você não vê. Dependendo da situação climática, você vai ver e você não vai ver. Aí você pode pensar assim, não, planista, não depende da situação climática. Você está viajando na maionese. Isso aqui é um exemplo, pessoal. O famoso, né, o avistamento do Pico Gaspar a 443 km, tá? Aqui é um tempo aqui mais complicado, tá? Você não está vendo nada. Aqui piorou, né? Um tempo mais, né, eu acho que mais úmido. Aqui já deu para você observar, né, pessoal? Ou seja, vai depender da situação do clima, né? Você vai poder enxergar ou não. O observador está na mesma posição, ó, mas o tempo não foi muito adequado nesse dia. Você não está vendo nada. Mas eles conseguiram, né, essa façanha, né, essa observação, porque eles tiveram paciência e o tempo melhorou, né? Eu acho que aqui o ar está mais seco. Ele não teve tantas partículas atrapalhando a visão, tá? E foi possível ver uma distância que não deveria se ver no globinho. Aí eles vão falar, não, mas é a refração que fez o Pico Gaspar aparecer. Não, pessoal. A posição que está o Pico Gaspar é maior que a posição que está o observador. O observador que está a 2.800 metros só. O Pico Gaspar chega até 3.000, quase 4.000 metros, né? Quase 4.000 metros o Pico Gaspar, ou seja, ele está no meio mais denso. O Pico Gaspar está no meio mais denso. Ou seja, o meio que está na frente do observador, né, que está acima da linha do horizonte, ele é mais denso que está abaixo da linha do horizonte. Se você desconsiderar todo esse meio aqui, você está sendo um negacionista e um desonesto. Então não adianta fugir do argumento, tá? Ou seja, considerando então o meio mais denso acima, que é o correto, tá? Não é a refração, como que se diz, né? Não é a densidade invertida. Não é a densidade invertida.
A densidade invertida é do globinho, porque eles consideram que o meio mais denso está próximo à linha do horizonte, próximo à superfície. E isso é uma mentira. Isso, na verdade, é ser negacionista, é dissonância cognitiva e entre outras coisas, tá, pessoal? Sempre será menos denso abaixo, né, na posição do observador, simplesmente porque a agitação dos átomos sempre será maior, tá? Não importa onde você estiver, você pode estar na Antártida, mas se você se elevar, vai cair a temperatura, ou seja, densidade maior, tá? Isso refuta a ideia do que o barquinho abaixa na linha do horizonte por curvatura. Não, o barquinho abaixa na linha do horizonte por refração, certo? Refração atmosférica. Por quê? Porque próximo do observador o meio é menos denso. Por que o meio é menos denso? Repetindo, porque há uma maior agitação das partículas, dos átomos, aliás, por causa da radiação do Sol, que entrando em atrito com a superfície da Terra ou da água, vai haver essa maior agitação. Tendo essa maior agitação, vai haver um espalhamento dessas partículas. Alguns professores consideram esse meio como se fosse o vácuo, tá? Por quê? Por causa da temperatura, por causa das partículas estar mais dispersas, né? Mais dispersas. Elas estando mais dispersas, o meio se torna menos denso. Se a temperatura é maior embaixo, o meio é menos denso. Isso é irrefutável, tá? Ou seja, a densidade invertida, na verdade, são dos globaloides, tá, pessoal? Então, foi mais um vídeo só para reforçar aí, para alguns terraplanistas entenderem como funciona. Aliás, eu não mostrei aqui uma coisa interessante, ó. Deixa eu só mostrar rapidão aqui. Se você criar um meio, ou seja, como que você vai ter que criar um meio então, planista? Eu fiz dessa forma, que eu acredito que seja assim, ó. Tá vendo esse círculo aqui? Esse círculo aqui é o meio que eu considero, né, que está em volta do observador, tá? Eu coloquei uma distância X ali, a 40 km, tá? Me baseando então naquela névoa, né, que está na frente do observador. Você vê que a névoa é bem grande, a partir de 40 km você já não consegue ver quase nada. Então eu considero, né, eu dou uma, né, vamos colocar o meio aqui, tá? Pode estar perto ou próximo, são vários meios, tá, pessoal? Mas eu coloco um e coloco o índice de refração aqui para que você entenda de fato como que é, né? Então se você fizer isso, você vai considerar então, né, que o meio estando maior em cima, você vai conseguir ver o barquinho, mas parte dele. Mas e se eu aumentar o índice? Se você aumentar o índice de refração, vai acontecer uma coisa interessante. Aqui tá, ó, aumentei só um, tá? Vou aumentar mais um pouquinho, vou aumentar 2 para ver. Você nem vai conseguir ver o barco, tá? Se eu voltar para 1 aqui, olha lá, voltando para 1. Olha lá, você consegue ver o barquinho. Agora eu vou pôr aqui 101, vou pôr 004. Olha lá. Ele abaixou pouco, né? Tá vendo? Vou pôr aqui 009. Aumentei um pouquinho o índice, pouca coisa. Tá vendo? Abaixou. É assim que funciona. Conforme você vai aumentando o índice de refração, né, você vai, qualquer alvo, né, estando afastado de você, a tendência dele é abaixar, mas ele tem que estar pelo menos a 40, 50, 60, 70 ou a 100 km, né? Aí sim vai ter um efeito bacana. Próximo de você, você não vai ver nada, você vai ver naturalmente, né, como se vê as coisas, tá? Então, que Allah nos abençoe e até o próximo vídeo.